Olá, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Quero compartilhar com vocês aqui algumas lições que, depois que tudo isso passar, que ao meu ver já está perto de passar, creio que o Espírito Santo já está dissipando aí essa moléstia, essa peste aí, né? Mas fica algumas lições para nós, não é verdade? Uma das primeiras lições que eu quero compartilhar com os irmãos é: nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, né? Não só nós, mas a população mundial é vulnerável, e nós, como os cristãos, muito mais ainda. Podemos ter a certeza, querido, a certeza e ter a certeza absoluta, sabe, que Deus nos revelou o quanto frágil nós somos e o quanto nós dependemos dele para tudo. Nesse momento de crise, nesse momento de angústia, nesse momento de pânico, a verdade é essa: não existe pobre nem rico, não existe religioso, não existe cristão, não existe católico, não existe espírita, não existe nada. Não existe poderosos, pequenos, negros, brancos, etnias, nada. Todos nós estamos no mesmo barco. E todos nós demonstramos fragilidade, medo, pavor, alguns medos, alguns pavores, alguns com dúvidas, alguns inseguros, com medo de morrer, alguns com pânico. Essa é a realidade. Esse vírus veio mostrar para nós, sabe, querido, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis diante de uma ameaça dessa. Essa é a primeira lição que eu deixo para vocês. A segunda é que nós somos facilmente manipulados e facilmente enganados. E não diga que não, irmãos. Tamanhas são as fake news que têm acontecido por aí, sabe? O falso é muito igual, é muito parecido com o verdadeiro. Somos facilmente manipulados e enganados com as notícias que têm aparecido por aí. Essa é a pura realidade. E não adianta você dizer que não, que é. Sabe, lá em Marcos 13 diz: pois surgirão falsos profetas e falsos cristãos realizando sinais e maravilhas e com o propósito de enganar, e se possível, até os eleitos do Senhor. Olha isso. Olha isso. Olha como falso se parece com verdadeiro. Tem uma frase que eu aprendi com a minha esposa, que quando nós fomos casar, antes de eu conhecê-la, ela dizia para mim assim: amor, o falso vai se apresentar antes do verdadeiro. E é verdade. Antes do verdadeiro, o falso se apresenta. Por isso nós somos facilmente manipulados e facilmente enganados. Essa é a realidade. Precisamos tomar muito cuidado, sabe? Porque nós estamos falando da nossa salvação. Essa é a realidade da nossa salvação. Sabe, é bem claro quando Marcos diz ali que, se possível, enganaria até os próprios eleitos, até os próprios filhos de Deus, querido. Precisamos ter cuidado com isso. É uma gama de informações mentirosas misturadas com as verdadeiras, que você não sabe quem é de verdade, quem está falando a verdade. Precisamos de discernimento do Espírito Santo para não sermos manipulados e sermos enganados. Aquilo que você que está vendo esse vídeo defende e que eu também estou do lado de cá defendo, amanhã pode não ser uma verdade. Nós podemos ter sido enganados. Hoje os vídeos, os discursos dos vídeos são facilmente manipulados. A voz que eu estou falando aqui, ela pode ser colocado outras palavras. Pode-se colocar aqui a minha voz com uma tradução em outro idioma, eu dizendo outras coisas. E as pessoas saem reproduzindo a falsidade. E às vezes até entra em discussão e em contenda. Então, assim, somos sim, irmãos, facilmente manipulados e enganados. Por isso precisamos, a igreja, o corpo de Cristo, precisa estar unido, junto.
para trazer revelação da verdade através da palavra de Deus, para não sermos ludibriados, manipulados e enganados. O terceiro ponto que ficou claro para mim é que nós somos um povo, infelizmente, irmãos, um povo divididos. Como nós nos dividimos e não aceitamos a opinião dos outros, às vezes queremos expor nossas razões a todo custo e às vezes expor quem é contra nós, principalmente, irmãos, quando nós temos a certeza e a convicção de que estamos certos, às vezes expomos até a outra pessoa. Tornamos ou revelamos um povo dividido, em meio à luta, sabe? Em meio a esse monte de informações. Essa é a pura realidade, querida, é a pura realidade. Mateus 12, 25 diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Esse é que é o problema. Nós estamos divididos. Uns querem templos fechados, têm suas razões para isso. Outros querem templos abertos, também têm suas razões para isso, né? E aí começam-se as acusações. Os que querem templos abertos são acusados porque querem, estão preocupados com seus dízimos e oferta, são julgados, né? São acusados. E os que querem os templos fechados são considerados pessoas covardes, são considerados pessoas sem fé, são considerados pessoas medrosas. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Não estou tomando partido. Eu tenho minha posição sobre esse assunto. Mas não é o caso aqui de eu me posicionar. Não, é mostrar as lições que foram deixadas, que estão sendo deixadas, sabe, com esse monte de informações sobre esse vírus. Um povo cristão completamente dividido, entrando em contenda, entrando em acusações, entrando em ameaças de colocar na justiça um ou outro. E eu não estou falando de um ou outro, não. Eu estou falando de muita gente. Muita gente. É só você se posicionar e querer, você que é pastor, dizer que vai colocar a sua igreja, seu templo aberto. Você vai encontrar um monte de gente contra você. Ou você que é a favor de deixar o templo fechado e se recolher na casa. Você vai encontrar um monte de gente contra você e te atacando também. Somos um povo dividido. Tudo isso começou quando nós iniciamos colocando placas de igrejas e defendendo o meu ministério, defendendo as minhas ovelhas, defendendo a minha igreja, defendendo o meu altar e defendendo o evangelho, não o evangelho do reino de Cristo. Aí começou a divisão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, por mim, arrancava todos esses nomes de placa de templo de igreja, igreja A, igreja B, igreja C. Arrancava com tudo isso e somente colocava em todos os templos: Jesus Cristo é o único Senhor. Quem tem que aparecer é Ele. Não é você e nem eu, não. Né? Pois bem, e o que devemos nos lembrar nessa hora, querido? Essa realidade, o que nós devemos nos lembrar nessa hora, diante de tanta pandemia, diante de tanto desencontro de informações? Eu estou falando no nosso país, não, eu estou falando no mundo. Isso atingiu a humanidade. Tem gente acuado, gente com medo, gente que usa máscara, gente que não usa, gente que é a favor, gente que é contra. O que nós temos que fazer nesse momento? Nós, como cristãos, nós devemos, de todo custo, lembrar das promessas de Deus para os seus filhos. O que Deus tem para nós? Nós temos que lembrar das promessas dele. Nessa realidade. Não adianta você ficar com medo, não adianta você atacar alguém, não adianta você ficar dividido, não. Nesse momento, a lição que nós temos que ter é lembrar das promessas do Senhor para nós. Posso citar algumas.
né, que está lá em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. Olha só que lindo isso. Não temas, meu irmão, não tenha medo dessa peste, desse vírus. Ele está dizendo, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu que te amparo, eu que te ajudo, eu que te protejo, eu que te guardo, eu que te guio. Fica debaixo das promessas do Senhor. Você vai lá em Deuteronômio 31:8, diz, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, assim diz o Senhor. Irmão, eu li apenas 2 promessas, mas tem dezenas de promessas para você ficar debaixo delas. Nesse momento, nós temos que lembrar das promessas do Senhor. Salmos diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro? O socorro vem do nosso Senhor Jesus, querido. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da dúvida, no dia do medo. Ele é o nosso socorro e pronto, não importa o que está acontecendo, não importa as consequências, não importa o que está acontecendo à nossa volta, Ele é o nosso socorro e pronto. Vocês conseguem entender isso, queridos? Precisamos de toda forma entender que nós precisamos e temos que nos escorar nas promessas do Senhor. Se você é filho e filha de Deus. A outra lição que a gente aprende é que tudo, irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Pelo contrário, Ele tem o controle de tudo e sempre teve. Não importa se isso é uma jogada comercial do povo chinês, não importa se isso é o cumprimento da palavra lá em Apocalipse, não importa se isso é uma estratégia do anticristo, não importa se isso é uma jogada política para tirar presidente do poder, não importa. O que importa é que tudo está sob o controle do nosso Deus. Por incrível que pareça. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele tem o povo e tudo nas suas mãos. Quando você vai lá em Mateus 10:28, isso é um texto muito forte. Quando eu leio isso, me dá temor no meu coração. Diz assim, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Não temas quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É ele que nós temos que temer e ponto final. E ponto final, querido. E ponto final. Salmo 127:1, conhecido por todos nós, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Queridos, mais claro que isso, que Ele é que está controlando tudo, que tudo está nas mãos dEle. Se você não consegue se convencer com isso, fica difícil. E por último, querido, eu digo por último, é a minha interpretação. Talvez tenham tantas outras lições que podemos aprender com isso. Apesar da nossa fragilidade, querido, apesar da nossa divisão, apesar de às vezes nos contender um com o outro, sabe, apesar de tantas as coisas, nós somos a igreja viva do Senhor e ninguém vai nos calar. Ninguém vai nos calar. Ninguém vai nos calar. Deus revelou em nós, dentro dos nossos lares, sem relacionamento, sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder se relacionar, sem poder se unir, sem poder congregar, verdadeiros adoradores. Estamos dentro dos nossos lares, adorando ao nosso Deus, como Paulo e Silas fizeram lá em Atos 16, quando eles saem, quando eles vão no templo para orar,
No meio do caminho ele encontra aquela mulher endemoniada. Aquela mulher que endemoniou porque o espírito de Paulo ficou incomodado. E aí, porque ele expulsou aquele demônio naquela mulher, né, ele e Silas acabaram indo preso. Eles acabaram indo preso. E quando chegou lá, e quando eles foram para a cadeia, queridos, eles cumpriram o propósito que eles iam fazer, que era orar e adorar o Senhor, dentro da cadeia. Assim estamos nós, dentro dos nossos lares, dentro da arca que Deus colocou. Sabe, querido, se Deus nos colocou na arca, dentro da nossa casa, dos nossos lares, Deus descobriu em muitos de nós verdadeiros adoradores, a verdadeira igreja que Ele está procurando. Sim, há muitas diferenças, queridos. Há muita fragilidade, vulnerabilidade, contenda, sabe? E Deus nos levou para dentro dos nossos lares. E aí Ele está descobrindo em nós verdadeiros adoradores, que nós não vamos nos calar. Não é o fato de não estarmos dentro de um templo que nós vamos deixar de adorá-lo. Pelo contrário, cada vez mais nós estamos adorando o nosso Deus dentro da nossa arca. Querido, eu vou te dar um conselho, agora é um conselho. Na arca tinha uma janela, em que aquela pomba saiu a primeira vez e voltou, depois na segunda vez e voltou, com uma mudinha verde, que foi a esperança de Noé. Ficou 40 dias lá na arca. Não pule essa janela da arca. Não pule. Espere que isso vai passar. Espere que essa quarentena vai passar. Quando você vai ali para o livro de Atos 27, você vê o apóstolo Paulo sendo levado preso para Roma. E no meio do caminho, a embarcação que ele está começa a ter problema e as pessoas têm que sair. E aí algumas pessoas, o apóstolo Paulo, avisado pelo Espírito Santo, diz que ninguém podia sair da embarcação porque todos iriam ser salvos. E alguns marinheiros tentaram sair. Ele falou: se vocês saírem, vocês vão morrer. O meu Deus não tem pacto com vocês. E os marinheiros ficaram. E aí Paulo reúne todos e fala assim: olha, vocês já estão 14 dias sem comer. Agora, 14 dias, vamos comer e se alimentar. 14 dias te lembra alguma coisa? Nesse período de quarentena? Querido, seja inteligente, seja sábio. Está escrito 14 dias, pode ler lá em Atos 27. Se eu não me engano, 27, 33. Querido, não pule a janela da arca. Se Deus nos colocou, vamos obedecer. Amém? Eu deixo essa palavra para você, que você guarde no seu coração e tire aí essas lições aprendidas por esse período que estamos passando, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.